Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 8, o versículo é o primeiro, do versículo 1 ao versículo de número 8. Nós queremos nesta noite falar sobre uma igreja que resiste às perseguições. Queremos falar nesta noite sobre uma igreja que, em meio às lutas, ela não deixa de ser igreja, ela não deixa de ser canal de Deus, ela não deixa de ser instrumento de Deus. A igreja de Atos dos Apóstolos, do capítulo 8. Glória a Jesus. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que no capítulo 7 se deu lá um fato muito doloroso no seio da igreja. Isso para a igreja era uma novidade, ou seja, era uma nova experiência, porque a igreja já tinha a experiência do cenáculo, né? A igreja já tinha a experiência do que? Lá do templo, a cura do paralítico da Porta Formosa. A igreja já tinha a experiência de estar presa e o anjo do Senhor os livrou, Pedro e João, da prisão. Também já tinha aquela experiência, aquela bagagem que a gente adquire, que Deus permite a gente adquirir, passar pelas aflições, passar pelos sofrimentos, passar pelas lutas. A igreja estava adquirindo essa bagagem, mas a igreja não tinha ainda essa experiência de ver um membro da igreja ser arrastado de porta fora e ser apedrejado até a morte por amor da palavra de Deus. A igreja não tinha essa experiência aqui no capítulo de número 8. Mas, amados, na obra de Deus, sempre nós vamos ter experiências que não gostaríamos de ter, mas se faz necessário ter. Ou seja, aquilo que a gente acha que não é necessário ter, Deus sabe que é preciso termos, para poder sermos igreja do Senhor. E a igreja passa pela experiência, irmãos, da morte de Estevão. O evangelho naqueles dias era algo que abundante, e também muita felicidade entre o povo. Porque você imagine curas, batismo no Espírito Santo, renovação, paralíticos saltando, pessoas vivendo o auge do poder da igreja iniciante. Agora de repente a igreja é abatida pelo quê? Por uma morte. Alguém da igreja, o pregador do evangelho, o homem do capítulo 5 de Atos, escolhido para o diaconato da igreja, escolhido para servir a mesa das viúvas, escolhido por Deus para estar diante da obra da filantropia da igreja, agora, sendo ele pregador da palavra, se acha numa situação muito difícil, que nunca a igreja havia passado. E a Bíblia diz que no capítulo de número 7, tem lá 60 versículos, 60 versículos no capítulo 7, que conta toda a narrativa da história, do fato que se deu com o nosso irmão Estevão. E aí, irmão, nós vamos ver que agora as forças do mal se levantam contra a igreja, e eles pegam Estevão e o apedrejam até a morte, passando pela experiência de Estevão, no ato da sua morte, no ato do seu apedrejamento, gritar e bradar em alta voz, dizendo: eu vejo Jesus Cristo ao lado de Deus, na sua glória. E outra experiência, todos que estavam presentes olharam para Estevão e viram o rosto dele brilhar como o rosto de um anjo. E isso é a marca
que fazia o inimigo ficar irado, que isso era um sinal que o inimigo não aceitava, mas ficou na história da igreja. A Bíblia diz no capítulo 7 que a igreja foi perseguida ali e Estevão perdeu a vida. A igreja passava por uma experiência, irmão, que nunca esperava passar. Já haviam visto o que tinham feito com Jesus, mas agora não achava que ia acontecer com os discípulos, com os seguidores de Jesus. Mas Estevão foi o primeiro. A Bíblia vai dizer no capítulo 8 que, e também Saulo, esse camarada aparece aqui no capítulo 8, ele aparece no cenário da história, nas atitudes, nos atos contra a igreja do Senhor. Ninguém sabia quem era Saulo, ninguém sabia quem era esse tal de Saulo, mas ele aparece aqui nesse cenário, e era um jovem fariseu, que exercia uma autoridade de soldado do templo, recebia a ordem e carta de autorização para perseguir a igreja. Se você ver o versículo de número 1 do capítulo 8, coloca no telão, irmão, por favor. Então você vai ver aqui, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja do Senhor, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra. Glória a Deus. Irmãos, pela Judéia, Samaria, só quem não saiu de dentro de Jerusalém foi os apóstolos, mas membros da igreja, diáconos da igreja, evangelistas da igreja, todos eles foram espalhados por as partes das terras ali. Eu quero dizer com isso, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus, até aqui no capítulo 8, estava uma bênção dentro de Jerusalém, uma bênção. Saiu do cenáculo para dentro da cidade. Quem conhece o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e o versículo de número 8 de Atos dos Apóstolos? Quem conhece aqui? Quem pode abrir a sua Bíblia para fazer uma conferênciazinha aí? Atos capítulo 1, versículo de número 8. Nosso irmão vai colocar aqui no telão. Glória a Deus. Jesus, antes de subir, antes de sair, ele diz: ficai aonde? Em Jerusalém. Aí está dizendo, ó, no versículo 8: mas vocês recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e aí ser-me-eis testemunhas. Essa parte A do versículo aqui, os discípulos já tinham passado por essa experiência. Qual era a experiência dos discípulos? Deixa eu fechar o microfone 2. Qual era a experiência dos discípulos? O dia de Pentecoste, receberam o Espírito Santo, né? Foram revestidos, isso eles receberam. E aí está escrito o que mais? Depois de receberem, serem revestidos de virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, aí vem a segunda parte. E qual era a segunda parte? Qual é a segunda parte? Vai dizer o quê? E ser-me-eis testemunhas, tanto em, voltando ao versículo 8, amado, por favor. Primeiramente aonde? Primeiramente aonde? Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós vamos estudar um pouco sobre esses 3 pontos aí. A igreja estava onde? Centralizada em Jerusalém. Jerusalém é bom, irmão. Jerusalém é bom demais. Estar dentro de Jerusalém é maravilha. Só que o tempo vai passando, e agora os irmãos estão cumprindo o primeiro passo. O que é o primeiro passo? O primeiro passo é o de ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunha.
não é diferente aqui conosco. Quando a gente aceita a Cristo, se faz necessário ficar na igreja. A Jerusalém, simbolicamente falando, principiante na igreja. Para quê? Para aprender, para estudar, para orar, para buscar, para invocar o nome do Senhor e adquirir as ferramentas necessárias para uma grande obra da evangelização. A Bíblia vai dizer que os irmãos tinham cumprido a primeira parte. O que é? Atos 8, verso 1. Até então, irmãos, eles haviam cumprido somente a primeira etapa dessa ordem. De Atos capítulo 1, versículo 8. Que é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas aí vem a segunda etapa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na nossa caminhada de fé, ela é feita de etapas. Ninguém nunca está preparado 100%. Ninguém nunca está pronto 100%. A gente nunca está no nível que deveria estar 100%. É feito de etapa. Primeiro a gente aprende a orar, a gente aprende a conviver uns com os outros, a gente aprende a entender uns aos outros, a gente aprende o que é a igreja, a gente aprende o que é Espírito Santo, e a gente aprende o que é Evangelho de Deus. E quando isso a gente aprende, vem a segunda etapa. Para que serve você fazer um curso de mecânica? Na prática, ou seja, na teologia, dentro de um curso técnico, quando você não vai sair daquele local do curso técnico para ir para a prática. A segunda etapa é a prática, é desmontar o que está quebrado. Ou seja, os discípulos haviam passado pela primeira etapa. E tem uma coisa que eu quero dizer nesta noite, que o Espírito do Senhor está nos falando nesse lugar. Nós também não somos diferentes. Muitas das vezes a gente está acomodado na primeira etapa da nossa vida. A gente fica parado na primeira etapa. Mas tem as outras, irmãos, que se faz necessário a gente cumpri-las. Ah, pastor, eu gosto muito de fazer parte do coral, já estou satisfeito com isso. Mas Deus não lhe quer só no coral, Deus lhe quer numa linha de frente diferente, Deus lhe quer num outro lugar diferente. Irmão, as etapas de Deus na nossa vida precisam ser compreendidas a nível de reino celestial. Entenda bem isso. Então os discípulos no capítulo 8, versículo 1, estavam ótimos na primeira etapa da missão. Fiquem em Jerusalém, sejam revestidos de poder, e depois semeis testemunhas. E até o testemunho dele em Jerusalém era fantástico. É como a gente dentro da igreja. O nosso testemunho na igreja é fantástico. A gente bota a melhor roupa para vir para o culto. A gente se ajeita todo para vir para o culto. A gente ensaia o hino para vir para o culto, para cantar. A gente estuda a palavra para ser pregada. É fantástico o nosso testemunho, porque nós estamos aonde? Dentro de Jerusalém. Mas agora Deus vai lhe preparar para a segunda etapa, porque saindo de Jerusalém tem outras terras para ser conquistadas pelo poder do Evangelho. Aleluia. Baixa só o meu retorno um pouquinho. Então eu quero dizer para a igreja do Senhor, a primeira etapa os discípulos estavam fantásticos. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. E em Jerusalém se pregava, se fazia sinais, maravilha. Ia preso, se saltava, o anjo saltava. Era uma bênção, irmão. Mas eu quero lhe desafiar nesta noite, irmãos, a estar preparado para sair de Jerusalém e começar uma nova etapa, uma nova forma, um novo modelo. E os discípulos ficaram dentro de Jerusalém e achavam que o Evangelho era ali, e não tinha visão de fora ainda. Tem hora que a gente pensa que eu já sou salvo, tá bom, né?
Já sou salvo, tá bom, mas não é isso. A gente não foi salvo para ser só salvo. A gente foi salvo, chamado, escolhidos para ir a outros, levar a salvação para outros. Esteja pronto para essa segunda etapa. Esteja pronto. E a Bíblia diz que agora, irmãos, os discípulos passam por uma situação muito difícil, uma experiência. Diz a Bíblia que no versículo de número 2, que os irmãos foram sepultar Estevão, choraram sobre o corpo de Estevão. Primeira experiência da igreja, sepultar um membro da igreja que foi morto porque estava pregando o evangelho, que foi morto porque estava anunciando a Cristo. Mas o que me deixou mais assim, eu lendo isso essa semana, essa passagem bíblica do capítulo 8, o que me deixou mais assim, cheio de alegria, é que essa igreja aqui, com essa experiência de Jerusalém, ela não estava tão preparada para ir para fora. Mas quem sabe, quem está pronto, não é quem está dentro de Jerusalém, é quem tem o comando sobre o poder da palavra. Quem sabe, quem está pronto é Deus. Deixa eu dizer de novo, não é você que diz que está pronto, não é nós que dizemos que estamos prontos. No nosso entendimento nós estamos acomodados e não estamos prontos, mas para Deus nós já temos o que precisa ter, e Ele vai nos tirar de Jerusalém e vai nos espalhar sobre cada rua, sobre cada casa, sobre cada pessoa, e vai fazer grandes maravilhas no nome dEle, para a glória dEle. Quem está nesta noite com desejo de ser usado pelo Senhor e ser ousado por Deus para fazer obras grandes dentro dessa comunidade, louvado seja o nome do Senhor. Então os discípulos estavam lá, os irmãos choraram a morte de Estevão, mas agora uma igreja que chorava a perda de um membro, uma igreja que acaba de sepultar um de seus membros por causa do evangelho, e ainda se corre a notícia que Saulo de Tarso, versículo 3, assolava a igreja. Saulo assolava a igreja. O que é assolar a igreja? É passar por cima da igreja, é levar, é martirizar a igreja. Irmãos, aquela igreja que acaba de ter a experiência de sepultar Estevão, agora passa por uma outra experiência. Alguém se levanta com a autorização das autoridades da época e passa sobre a igreja. Versículo de número 3, colocou? E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas. Você imagine uma igreja que estava tranquila dentro de Jerusalém, agora tem o quê? Tem uma pessoa ali entrando pelas casas, quebrando porta, pegando pai e mãe e arrastando para prender nas prisões. Uma igreja que vem para uma experiência que ainda não tinha vivido. Eu não sei qual é a próxima experiência para a sua vida, mas eu espero que o Senhor lhe desperte, que você não pode se acomodar em Jerusalém, mas precisa descer para a cidade mais baixa, louvado seja Deus. Precisa descer para a cidade mais baixa. Como é que ficava Jerusalém? Os meus irmãos no altar que estudam sobre essa área geográfica, sabe que a cidade de Jerusalém não era uma cidade baixa. Jerusalém era situada sobre um monte, sobre um grande monte, e para sair de Jerusalém tinha que descer. Mas ninguém queria sair de Jerusalém, e foi necessário, irmãos, a igreja passar para a segunda etapa da sua chamada. O Senhor Deus, o Senhor nosso Deus, foi necessário permitir uma dolorosa experiência, para a igreja, de ser perseguida e assolada
pelo poder das trevas contra aquela igreja. Enquanto a igreja estava achando que estava boa dentro de Jerusalém, que estava satisfeita, que estava tudo nos 100%, Deus estava dizendo: eu vou tirar vocês daí, e eu vou levar vocês mais longe. Às vezes eu fico pensando, quantos de nós estamos com as aljava, né? Quantos de nós estamos com os bornós cheios, ou seja, estamos com as nossas vasilhas cheias? Quantos de nós estamos com a nossa vasilha cheia de conhecimento, de ensinamento, de unção de Deus na vida, de azeite no coração, na mente, e a gente está parado, sem levar a ninguém aquilo que nós recebemos do Senhor? Eu quero nesta noite lhe dizer: se prepare para a próxima etapa. Dê glória a Deus, porque isso é individualmente. Se prepare para descer de Jerusalém para Samaria. Eu não sei como, mas quando a gente não entende a chamada, Deus promove uma forma da gente entender. Deixa eu lhe dizer de novo, escute aqui, olhe para mim. Quando a gente não compreende como igreja o que somos e o que devemos ser, Deus promove uma oportunidade da gente se lembrar de quem somos. A igreja agora passa pela perseguição. Irmãos, tem hora que a gente tem aquele dizerzinho assim: irmão, eu estou passando por uma luta tão grande, o vento está soprando com tanta força. Deixa eu te dizer o que está acontecendo. Só o vento das perseguições, só o vento das tribulações consegue espalhar você como semente sobre a face dessa terra, sobre o lugar. Só as tribulações conseguem lhe espalhar como semente boa para produzir bons frutos. Por que isso, amados irmãos? Porque a semente está retida em você, está parada em você, e a gente está satisfeito dentro de Jerusalém, mas agora o Senhor promove uma dolorosa perseguição, da qual a morte de Estevão foi o primeiro sinal para que a igreja entendesse: Jerusalém precisa ficar, e a gente tem que ir mais adiante. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu explicar uma outra coisa. Essa perseguição de Saulo que assolava a igreja trouxe um resultado, sabe de quê, irmãos? Tem hora que a gente diz assim: rapaz, eu não aguento mais a tribulação. Agora há pouco eu estava conversando aqui com o irmão Jeová, né, irmão Jeová? Sobre as perseguições, sobre luta, né? O irmão Jeová estava dizendo: pastor, eu passo por tanta da luta, mas eu nunca desanimo, eu nunca tenho vontade de deixar Jesus. Eu até fico triste, mas eu não tenho vontade de deixar Jesus. Porque luta, irmão, tribulação, perseguição, isso é combustível para a tua fé. Você não vai receber com fé não nesta noite isso? Com alegria no coração? A luta que a gente passa é combustível para a nossa fé, para a gente continuar dizendo: vai dar certo, vai dar certo, eu vou cruzar do outro lado, eu vou chegar do outro lado. Isso é combustível para a nossa fé. E a fé continua dizendo: a fé é a certeza das coisas que a gente espera, que a gente ainda não vê. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, isso resultou na dispensação dos crentes. O que é a dispensação? Ou seja, estava tudo aglomerado, todo preso um no outro, tudo grudado dentro do mesmo canto. Quando a perseguição veio, os irmãos se espalharam. Não encontrava nenhum crente dentro do cenáculo, não encontrava ninguém lá dentro, a não ser os apóstolos, assustados também. Os irmãos ficaram espalhados, se espalharam. Agora deixa eu ver, os irmãos saíram de Jerusalém com a mão vazia, irmão?
Os irmãos deixaram Jerusalém com as mãos vazias? Nada disso. Deixa eu te dizer, o que você recebe em Jerusalém, deve semear na Samaria também. Deixa eu dizer de novo, que isso é o Senhor que está dizendo ao nosso coração. Aquilo que você já recebeu em Jerusalém, precisa semear em Samaria, precisa semear lá na Galileia, precisa semear até os confins da terra. Louvado seja Deus. Você não pode guardar o que você já recebeu, ficar para você. E a Bíblia vai dizer que isso resultou na dispensação dos crentes. Ou seja, o versículo 4 da leitura lida diz que os irmãos se espalharam. Os irmãos se espalharam. Podia até ir a Jerusalém, mas não era com vontade de ficar lá. Deus tem tanta semente aqui, irmão. Deixa eu dizer de novo, você não está entendendo? Deus tem tanta semente boa do Evangelho plantada no coração de vocês, e vocês ainda não compreenderam porque isso está aí. E essa semente é para dividir com quem não tem. Você vai pregar o Evangelho, você vai orar no nome de Jesus, e a cidade representa a pessoa, representa a casa, representa a vida, representa as pessoas do lado. Elas vão receber com alegria a palavra de Deus. Diz a Bíblia que a segunda etapa parece que a igreja não queria ir. Parece que os irmãos de Jerusalém não queriam ir. Aí o que Deus faz? Ventila lá o vento das perseguições e espalha os irmãos por tudo que é lugar. E aonde os irmãos vão passando, os irmãos vão fazendo o quê? Ficando calados, é? Não. Que eles iam fazendo o quê? Eles iam jogando a semente. Você quer nessa noite, por fé, só quem tem fé, levante a sua mão para o alto e peça para Deus encher a sua mão de semente espiritual, para você semear a semente que está no seu coração, em terreno por aí, em vida que está por aí. Elas vão reviver através da semente. É você que tem o poder, é você que tem a unção, é você que tem a autoridade, é você que ficou em Jerusalém, que está com a virtude, é você que está nessa noite de mão levantada, mas está recebendo a semente para semear. E aonde semear, vai nascer. Glória a Deus. A Bíblia diz que a perseguição causou isso, o versículo número 4. E resultou na dispensação, que é dispensar, espalhar. Os irmãos se espalharam. E quando os irmãos se espalharam, deixou de andar 50 pessoas junto. A ideologia da igreja de hoje é que para fazer a obra precisa de 15, de 20, de 30. Para fazer a obra. É ou não é? Essa ideologia da igreja de hoje. Não, o irmão não vai comigo, o fulano não quer ir comigo, aí eu não vou, porque eu só vou se tiver mais uns 10. Isso não é bíblico. Isso é humano. É a nossa natureza que só sabe andar num grupo de 10, 15. Aí no grupo de 10, 15 surge cada tipo de assunto que não tem nada a ver com o Evangelho, e a pessoa vai pregar, já está com a mente cheia de coisa que não é do Evangelho, e não, então não tem autoridade de Deus para pregar, para semear a palavra. Mas aí, irmãos, os irmãos foram espalhados, e quando eles se espalharam, o mais que andava junto era de 2. Diga assim, de 2, Deus usa também. Tem uma palavra profética dizendo aqui que Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ou falando no meu nome, ou pregando no meu nome, lá eu estarei. Louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos se espalharam, os irmãos se espalharam, a igreja se espalhou. Irmãos, e tanta gente produzindo tão pouco dentro de Jerusalém. Irmãos,
Olha aqui para mim, os irmãos estão conversando. Eu estou pregando a palavra. Pode ser o último culto dessa igreja aqui. Você não tem medo, não? Pode ser o último culto da igreja, irmão. Eu acho que hoje pode ser o nosso último culto. Pode ser o último culto que você vai dar glória a Deus aqui. De repentemente, irmão, você acorda na eternidade dizendo: cadê o pastor da igreja? Cadê o diácono da igreja? Você abre os olhos do outro lado: cadê meu filho? Cadê minha filha? Meu marido? Cadê? Já era, passou dessa para outra, está na eternidade. Pode ser o último culto da igreja. A gente não pode estar aqui achando que amanhã tem outro. Aqui a gente acha que amanhã tem, porque a gente crê, a gente tem fé. Então, irmãos, quando vai 50 pessoas junto, né, irmão Hilton? Se trabalha menos. Você sabia? 50 pessoas junto para fazer o mesmo trabalho ali no mesmo canto, fica um bocado só olhando. É ou não é? Você vai fazer alguma coisa, 50 pessoas junto, tem 2 trabalhando e o resto olhando. É o que acontece. E a gente fica dizendo: por que a igreja não aumenta? Por que a igreja não cresce? Por que a igreja não cresce em número? Você está parado, meu irmão, você está trabalhando. Você está lá só olhando os outros fazer. 50, irmão. Você imagina 50 pessoas num ano ganhando mais de 50. Está fazendo nada e está só olhando os outros fazer. Mas quem não faz é o que mais reclama. Porque quem está só de longe olhando é quem tem, sabe o quê? É quem tem tempo de... Mas quem está ocupado nem se lembra que tem defeito. Para ele tudo é fé. Vê o torto e diz assim: ele é torto, mas vai se endireitar. Vê o que está cego e diz: ele está cego agora, mas Jesus vai curar ele. Porque ele está o quê? Ele está cheio de fé para fazer a obra do Senhor. 50 pessoas juntas não gera a produção que 2 pessoas geram. Não gera. Aí Jesus fez o quê? A matemática de Jesus é essa: os irmãos tudo arrumado em Jerusalém junto, sem pregar a palavra nos cantos que era para pregar. Veio a perseguição, veio a luta. Aí o vento das perseguições espalhou a igreja. Vamos ver o que diz o versículo mais adiante. E Saulo assolava a igreja, mulheres e tudo, versículo número 3, 4, mas andavam dispersos, né? Mas os que andavam dispersos iam por todas as partes anunciando Tinha irmão que botava a capa na cabeça e corria em direção à aldeia que nunca ele tinha ido. Tinha crente de Jerusalém que a perseguição fez ele botar a mala no ombro e descer em direção às cidadezinhas, às vilazinhas de Samaria, e entrou em casa que nunca tinha entrado, por 2 motivos: com medo de morrer em Jerusalém, por ficar parado lá dentro muito tempo. Segundo motivo, o Espírito Santo pegou ele e arrastou de dentro de Jerusalém e soprou ele sobre as terras secas de Samaria. Deus vai soprar, Deus vai levantar, Deus vai levar você e vai soprar sobre as terras secas de Samaria. Todas essas aldeias aqui, para a direita, para a minha esquerda, para trás dessa igreja, é terra seca de Samaria, é terra sem esperança, é terra sem amor, é terra onde não tem o que deveria ter, mas você tem o que a terra precisa. Louvado seja Deus. Você tem. E a Bíblia vai dizer que os irmãos são dispersos. E então acelerou a difusão do evangelho. O que é difusão? A divulgação, né? Se espalhou. Tu imagina 50 pessoas em locais diferentes pregando a mesma coisa. Anda ou não anda? Agora tu imagina 50 pessoas no mesmo canto esperando um só pregar, como
ou 20 sendo evangelizado. Mas a gente ainda está naquela ainda, a igreja da atualidade está naquela. Não, irmão, não tem jeito não. Irmão, não tem jeito. Quando você aprender que você é a igreja, você não está no céu ainda, nós temos uma batalha para batalhar. E antes que as perseguições cheguem, vamos acordar para a responsabilidade. Vamos acordar para o que o Senhor nos chamou. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, não é nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é pregar o evangelho. Pregue aonde você tiver chance. E não tenha medo. Não tenha medo de pregar o evangelho. Não tenha medo de falar de Jesus. Vá na humildade, na simplicidade. A semente é simples. Chegou do céu agora, aleluia. Essa palavra chegou agora do céu, que o Espírito Santo está dizendo. A semente é simples, ela não tem aparência de ouro, de prata ou de nada, ela é simples. Pregue com simplicidade, e o Senhor vai te usar aonde você estiver, louvado seja Deus. Essa difusão do Evangelho chegou a outras partes. Assim, um vento desagradável muitas vezes opera um feliz resultado para a obra de Deus. Deixa eu te dizer, o que você está passando agora vai lhe acordar para produzir um resultado positivo na obra do Senhor. Pode acreditar. Essa tristeza, esse momento que você está passando é porque você ficou acomodadinho, fez um ninho em Jerusalém e acha que é ali o seu lugar. Vá se mexendo, vá se mexendo, porque o vento sopra, traz dores, traz tribulação, mas é para produzir um resultado positivo na obra do Senhor. Glória a Deus. Pastor, Deus vai lhe usar. Irmão, quando Jesus quer, quando Deus quer, você não impede. Você não impede. De jeito nenhum, não tem quem impeça. Ele quer, vai acontecer. E o vento desagradável muitas das vezes opera um feliz resultado. É o que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Os irmãos foram expulsos de Jerusalém e pregaram o evangelho. E assim diz a palavra no versículo 5. Coloca aí, por favor, mano. E aí, no meio desse grupo estava quem? Estava quem? Filipe. Quem era Filipe? Filipe era lá do capítulo de número 5, verso 6, se não me falha a memória. Filipe era um dos 7 diáconos, não foi? Que foi levantado junto com Estevão. Eu estava pensando nisso aqui, irmãos, olha. Estevão, homem cheio de fé, de poder e do Espírito Santo. Está escrito lá. Mas não aparece Filipe. Aparece só o nome. Não aparece essas qualidades em Filipe. Mas quando Estevão é morto, aí Filipe aparece. Estevão foi morto, foi sepultado, não tinha mais como operar milagre, não tinha mais como pregar. Sabe quem aparece? Desce para Samaria, Filipe, e lhes prega a Cristo. Agora tu imagina, Estevão enterrado, a igreja espalhada por tudo que é canto, e um camarada no meio da cidade de Samaria, gritando em voz alta, dizendo: Jesus Cristo é o Salvador do pecador, Jesus Cristo é o Senhor que salva, cura e batiza. O homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, desce para Samaria. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa. E Filipe chega a Samaria e prega a Cristo. Aconteceu, irmão, que esse samaritano, odiado tanto pelos judeus, escuta, tem muitos de nós que às vezes se comportam assim como os judeus, né? Vê as pessoas, mas não tem nem assim um sentimento de vê-las salvas.
A gente vê essas menininhas, esses rapazinhos, passa pela gente, a gente nem se incomoda, porque a gente está assim meio frio em relação à salvação das almas, né? A gente está assim meio morno em relação à responsabilidade de ganhá-las para Jesus, e a gente fica naquela tese, não tem jeito. Irmão, se não tivesse jeito, o ladrão da cruz tinha descido para o inferno. Deixa eu dizer de novo, ei, se não tivesse jeito, o ladrão da cruz não tinha descido para o inferno. Não, aliás, não teria descido para o inferno. Se não tivesse jeito, Saulo de Tarso não era Paulo, o grande pregador do evangelho. Se não tivesse jeito, eu não estaria aqui. Você não estaria sentado aí. Mas eu quero te dizer nesta noite, sua cabeça é a sua cabeça, mas esse reino pertence a Deus, e Ele vai usar quem Ele quer, porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Ele vai limpar a eira, vai limpar a sua eira, e vai limpar e vai acender de novo outra vez. Vai limpar a eira e vai acender outra vez. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Os samaritanos, que era tão odiado pelos judeus, desprezado pelos judeus, agora a gente encontra uma igreja dentro de Samaria, através de um homem, Filipe, pregando a palavra, e os samaritanos se convertendo a Jesus. Agora tem um detalhe, irmão, vamos ler o detalhe, vamos ler, o detalhe é, que está no versículo de número 6, vamos ler, irmão Júnior, versículo 6, e as multidões, unanimemente, prestavam atenção em quem? Ao que Filipe dizia. Irmãos, olha para cá, o que é que você anda dizendo ultimamente? O que é que você anda dizendo ultimamente? O que é? Na realidade, o que é que nós andamos mesmo dizendo ultimamente, né, irmão? Filipe não tinha outra missão, outra responsabilidade, a não ser Cristo. Cristo, Cristo, o Salvador da humanidade. E diz o versículo lá, ao que Filipe dizia, porque eles não só prestavam atenção, mas eles as ouviam e via. Qual é a diferença aqui nesse verbo entre ouvir e ver? Qual é a diferença? É que no sentido do verbo ouvir, eles ouviam com atenção e recepcionavam a palavra. No verbo ver está dizendo, eles viam os sinais, porque a palavra diz que os sinais seguirão aos que crê. Deixa eu dizer de novo, irmão, você crê? Deixa eu perguntar de novo, na autoridade do Santo Espírito de Deus, você ainda crê? Você ainda crê como deveria crer? Se você crê, esteja pronto, os sinais seguirão aos que crê. Você prega, Deus faz sinais. Você fala, Deus realiza milagre. Você prega, Jesus opera maravilhas. E o evangelho de Samaria era isso. O evangelho de Samaria era, prestava o que ele dizia, ouviam e viam os sinais que ele fazia. E o que é que esse evangelho pregado em Samaria faz dentro da cidade? O que é que faz? Versículo de número 7, para concluir a mensagem. Versículo 7, o que acontece, irmão,
olha para mim aqui, irmão, por favor. O que acontece quando o evangelho genuíno, sem mistura humana, sem a mistura da nossa mente, o evangelho genuíno, sem a mistura humana, é pregado? Vai dizer que o evangelho de Filipe, pregado lá, de Jesus Cristo, ele era tão puro, tão verdadeiro, que o Espírito Santo operava grandes sinais. Diz assim: porque os espíritos imundos saíam de muitos. Você não vai estar crendo nisso aqui? Quem ainda crê que essas coisas acontecem? Você crê mesmo de verdade? Você não tem medo de ver um espírito imundo incorporado numa pessoa aí fazendo uma zoada e você não vai, né, correr não? Hein? Porque tem gente que quando vê um demônio no corpo da pessoa, aí parte para cima, quer fazer logo um show com ele, quer conversar com ele, quer bater um papo com o demônio que está lá. O que tu quer fazer com ela? Por que tu está morando aí? Quem é o teu nome? Qual é o teu apelido? Qual é não sei o que? Tem uns crentes, irmão, que eu vou dizer uma coisa, para puxar mídia para si. Aí alguém diz: rapaz, fulano de tal dos Anzóis Pereira fala com os demônios. Os demônios conversam com ele. Está entendendo, irmão? Tem gente que vive essa brincadeira de cristão, achando que isso é para a gente estar brincando. Você não foi chamado para expulsar demônios, só se ele se manifestar. Aí no nome do Senhor ele vai sair, porque há poder no nome de Jesus. Quem ainda crê no nome de Jesus? Aonde tiver uma Maria Mulambo, um espírito do tranca-rua, no nome de Jesus ele sai. E os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, e ainda iam clamando em alta voz. Clamando quer dizer: não nos perturbe antes do tempo. Ou seja, o que foi que lá na cidade de Gandara aconteceu? Satanás clamou perante Jesus, os demônios daquele gadareno, e disse: por que vieste nos atormentar, Jesus, antes do tempo? Jesus, ele estava querendo o quê? Bater um papo com Jesus, queria que Jesus lhe desse uma satisfação. O diabo quer isso, muitas das vezes da gente, irmão, quer tomar satisfação com a gente. Quem é você? Aí tem pessoas que vai querer expulsar demônio, a vida reta está toda desmantelada, aí o diabo vai brincar com ele, vai revelar coisas da vida dele, porque ele não tem a convicção de santidade, de autoridade de Deus na mente. A mente não é pura para estar expulsando demônio. Aí o inimigo vai brincar com ele, mas com Jesus o negócio é sério. O cara chegou e disse: Jesus, tu vieste nos atormentar antes do tempo, ainda não chegou nem a nossa hora. Jesus disse: cala a boca. Como é teu nome? Jesus sabia. Ele disse: nosso nome é Legião. Todo mundo ali atendia pelo mesmo nome, era um nome para todos. Jesus disse: então sai dele. Não tem papo, irmão. A Bíblia diz que Filipe desceu a Samaria. E deixa eu dizer uma coisa: toda rua, toda cidade e em toda casa tem um bicho desse dormindo por aí. Levante a sua mão que eu quero dizer assim, diga assim: só não vai dormir na minha casa. Lá tem dono, lá tem o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor. O trono é dele, o altar é só dele lá, louvado seja o nome do Senhor. Mas fora desse contexto tem. Então, clamando em alta voz, muitos saíam. Paralíticos e coxos eram curados. Versículo final, que é o 8. Agora você vai dizer: o que é que promove a alegria? O Evangelho. O poder do Evangelho é a alegria. Irmão, não tem nada melhor do que uma mãe de família olhar para um filho que foi drogado e ver seu filho liberto, ver seu filho de joelho orando a Deus. Não tem nada melhor do que um homem embriagado
ser liberto pelo poder do Evangelho. Não tem nada melhor do que uma mulher ou uma jovem viciada ou viver na prática ilícita ser liberta pelo poder do Evangelho. Não tem nada melhor. Isso é promover alegria na família, na comunidade, dentro do espaço da convivência daquela pessoa. Diz a Bíblia: e havia grande alegria naquela cidade. Enquanto nós não entendemos que a gente tem que pregar, a tristeza vai chorar ali do lado. A tristeza vai deitar e rolar. Mas quem nesta noite, irmão, quer ser levantado por Deus para fazer uma obra dentro dessa comunidade: pastor, o senhor não me chama? Meu irmão, vou lá te chamar, rapaz. Jesus já te chamou para fazer, rapaz. Tu aqui não entende nada. O senhor não me chama? A gente prega para se chamar para pregar o Evangelho. Sabe qual é o melhor púlpito para se pregar? A calçada. Sabe qual é o melhor púlpito? A porta de uma casa. Os TJ entendem isso, mas a gente não entende. Mas o Evangelho está aqui. O Evangelho é de casa em casa, de pessoa a pessoa, de rua em rua, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Esse é o Evangelho. Jesus pregou para multidões de 5.000 pessoas, mas pregou só para um. Nós temos que mudar esse quadro. Quem está disposto a mudar esse quadro para servir o Senhor? Você vai pregar na sua rua para um, o outro prega para o outro, e assim o Evangelho, a santa semente, vai se espalhando e vai voltar a sermos uma cidade feliz, alegre, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero convidar você para ficar de pé. Glória a Deus. Quem nesta noite, irmãos, quer receber essa oração aqui de restauração para a sua vida espiritual, para você iniciar a segunda etapa. A segunda etapa é descer para Samaria. Tem a Judéia depois da Samaria, né? Tem Judéia, Samaria, né? Aí depois tem até os confins. Aí os confins é mais distante. Mas vai dar certo. Eu creio. O Espírito Santo está conosco. Esse grupo que veio hoje aqui para ouvir essa palavra vai ser um grupo despertado pelo Senhor, para começar a fazer uma obra que ainda não foi começada. Pode acreditar, eu creio nisso. Quem quer orar comigo nesta noite por este renovo no seu coração? Então eu quero orar por você nesta noite. Você está cheio da semente. Você sente arder dentro de você? Você sente arder no seu coração? Você sente queimar na sua alma esse espírito que mexe com a nossa glória a Deus? Pois vamos clamar ao Senhor nesta noite por um renovo. Nós precisamos dar o segundo passo. Precisamos ir para a segunda etapa. E esse ano de 2023 é o ano de você começar a ganhar alma para Jesus. Ah, pastor, é a igreja. Não, eu sou membro da igreja, então eu vou começar a ganhar alma para Jesus. Deus vai lhe usar no nome do Senhor. Feche seus olhos. Diga assim: Senhor, eu quero ser renovado. Diga assim: eu quero ser renovado. Eu quero ser restaurado. Eu não vou esperar vir a perseguição, eu vou fazer a obra. Vou trabalhar na tua obra. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, em teu nome nesta noite foi pregada uma palavra, Senhor, da segunda etapa da igreja de Jerusalém. Ah, Senhor, nós estamos aqui no Arpoador 2. O Senhor conhece esse lugar.
sabe de cada um de nós, do pastor, a ovelha menor ali do banco, ou seja, a maior ovelha ali do banco, Senhor. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar, e sabe da nossa mente, o que a gente pensa a respeito da sua obra. O Senhor sabe do que a gente pensa a respeito da salvação das pessoas, sabe quando a gente diz, eu ia, mas não tem quem vá comigo, então eu não vou. E aí esse desânimo tem assolado as famílias, tem assolado as casas aqui nesse lugar. Mas hoje, nesta noite, é a noite em que o Senhor deve fazer um milagre nesta mulher ou neste homem, trazendo um renovo de fé. Se o Senhor soprar nesta noite, Samaria vai ser abalada. Se o Senhor nesta noite soprar, Judeia vai ser alcançada. O Senhor vai usar, porque o Senhor tem uma promessa aqui. Eu sei que aqui tem pregador, tem pregadora, tem testemunha, tem testemunho. Eu sei que aqui tem instrumento. Eu sei que aqui, Senhor, tem vaso que já foi lapidado, preparado. Tem vaso que já o azeite transborda. Tem vaso que o azeite está na tampa. Eu sei que aqui tem pessoas que têm fé, que crê no teu nome. Renova o altar dessa igreja, Pai. Não é aqui que a gente só ganha alma, aqui a gente trata das almas. Aqui é lugar de hospital, é lugar para enfermeiro e para médico, mas tem o lugar daqueles que vão buscar lá fora, tem o lugar daqueles que vão buscar na ambulância que traz no braço. Deus está buscando homens que aprendam a carregar a maca. Aprenda a carregar a maca, aprenda a trazer o paralítico, aprenda a trazer o cego, aprenda a alcançar o abatido, aprenda a trabalhar na terra seca. Meu Deus, renova o coração deste homem, renova o coração desse jovem. Esse menino nasceu para ser pregador, esse menino nasceu para ser instrumento, e ele é um instrumento na mão do Senhor. Usa ele, usa como instrumento este menino, usa essa criança, esta mulher, meu Deus. Aleluia, aleluia. Visita, meu Deus, os pregadores da palavra, meu Deus, nesta noite, esta casa que está adormecida em relação à tua obra, essa mulher que não acredita, que não aceita, este homem que resolveu entregar os pontos, resolveu voltar para uma rede de pesca rasgada. Hoje é a noite de consertar a rede, é a noite de a rede ser consertada. Jesus ensina esse crente a consertar a rede. Oh Espírito Santo. E aí, Senhor, eu sei que quando esse evangelho chegar em Samaria, os demônios vão ser expulsos, as casas vão ser libertas, pelo poder da autoridade do nome do meu Senhor. Os paralíticos vão andar de volta, e os coxos vão ser alcançados pelo poder do Evangelho. Espírito Santo, nos leva de volta para o centro da vontade do Senhor. Nos leva de volta para o centro do cristianismo, nos leva de volta para o centro da igreja verdadeira, nos leva de volta para o centro. Nós queremos voltar, Pai, para começar de novo. Renova o amor em cada coração, renova, Senhor, o amor, a graça salvadora. E aonde houver uma ferida braba, aonde houver uma doença, no nome de Jesus, receba a cura nesta noite,
receba a saúde dessa perna, receba a saúde desse braço, receba a saúde desse coração que não está batendo direito, essa artéria que está quase entupindo, seja nesta noite desentupida, essa consciência que está conturbada em relação a Deus, seja nesta noite liberta das trevas. Toca nesta noite nos paralíticos, Senhor. Toca nesta noite nos coxos da igreja. Toca nesta noite nos paralíticos. Assim, Pai amado, continua nos dando força e graça para ser igreja. Igreja que tem o Evangelho de Cristo. Aleluia. Igreja inflamada pelo Espírito. Igreja inflamada pelo Espírito. Igreja assediada pelo Espírito. Igreja que a chama arde e que as lâmpadas se acendem na presença do Senhor. No nome de Jesus, Pai, nós te oramos. Deus, toca agora no olho do Bruno. Vira agora o contrário à situação. Faz o que o homem está previsto fazer antes, porque tu és aquele médico por excelência. Tu és um especialista em oftalmologia, Senhor. Antes mesmo que o homem toque ou o homem conhecesse a oftalmologia, o Senhor já era especialista. Porque com saliva e terra o Senhor abre olho de cego. No nome de Jesus, Pai, nós te pedimos tudo isso para a glória do seu nome. Quem pode dizer amém?